Olá, sou o professor Cláudio Scora e essa é a disciplina de Comportamento e Cultura Organizacional ou Cultura e Comportamento Organizacional. Neste tópico, vamos discutir os meios pelos quais são estabelecidos os relacionamentos interpessoais. O relacionamento interpessoal é um campo do saber especialmente estudado na psicologia e sociologia, entre outras ciências, que se preocupa com o entendimento acerca das interações entre os integrantes de um grupo, de acordo com o contexto que ele ocorre, a partir também de elementos como a duração desta interação e as condições dessa interação. Podemos afirmar que o relacionamento interpessoal é algo inerente a qualquer relação social, de modo que seja orientado segundo normas comportamentais, éticas e morais, formais ou não, que direcionam o modo que as pessoas se comportam ou atuam ou interagem na sociedade. Sobre esses e outros assuntos é que iremos dedicar nosso aprendizado. Desejo a todos e todas bons estudos. Olá! Por que algumas pessoas conseguem ter excelentes resultados junto às suas equipes enquanto líderes? Por que alguns líderes são reconhecidos como mais motivantes, mais engajadores e até que geram mais comprometimento do que outros? Estas questões dizem respeito a muitas variáveis. Obviamente que estão implicados nessa questão, para responder essa questão, o estilo de liderança, por exemplo, e também a questão da cultura e do clima organizacional. Mas efetivamente, se dependesse apenas do líder em si, nós podemos dizer que sua capacidade de criar um bom ambiente de relações com seus subordinados pode ser o sucesso, pode ser a chave do sucesso para explicar esse fato, essa questão. Porque alguns líderes têm mais sucesso, mais êxito na condução de suas equipes do que outros. Mas não apenas da comunicação top-down, ou seja, de cima para baixo, mas também da comunicação e do relacionamento, principalmente isso, do relacionamento, entre os próprios membros da equipe. É função de um líder, então, saber fazer com que os colaboradores tenham boa comunicação entre si. E, obviamente, que isso é resultante das competências que ele adquire ao longo do tempo sobre a maneira pela qual ele constrói, na verdade, suas competências de relacionamento interpessoal, como também a forma pela qual ele faz a gestão do relacionamento interpessoal entre os componentes das equipes. Nós podemos perceber, então, que o relacionamento interpessoal pode se tornar algo prazeroso, harmonioso, permitindo o trabalho cooperativo em equipe com a integração de esforços, conjugando as energias e conhecimentos e experiências para um produto maior do que a soma apenas de cada uma das partes. Há esse conceito, em que o produto maior de todos é superior a apenas a parte de cada um, a parcela de cada um, nós chamamos de sinergia. Então, obviamente, a gente pode perceber que o relacionamento interpessoal ele vai trazer uma melhor qualificação, ele vai trazer uma melhor preparação, ele vai trazer um melhor ambiente de trabalho. Ao passo que, se isso não ocorre, nós temos o oposto. Ou seja, por meio de um relacionamento interpessoal não exitoso, ele pode tornar-se focos de tensão, conflito, levando à desintegração de esforços e, ao final, à própria dissolução do grupo. Na minha experiência profissional, como gestor, como diretor de instituições, eu tive a oportunidade de vivenciar essas duas situações de um modo muito claro. Eu verifiquei que a ausência do relacionamento interpessoal acabou gerando conflitos entre as pessoas de uma forma que, no prazo de 1 ano e meio, toda uma equipe, praticamente 80% de uma equipe de 12 pessoas foram trocadas, porque o clima gerado, as intrigas, os conflitos foi tão grande, tão intenso, que não bastou outra solução senão dissolver aquele grupo e iniciar tudo de novo. Da mesma forma, eu
experimentei, eu presenciei e eu gerenciei a melhoria das relações interpessoais dentro de um grupo, utilizando canais da informalidade, ou melhor, dos grupos informais, para melhorar a estrutura, o relacionamento e a convivência das pessoas dentro da estrutura formal. Para isso, eu aproximei as pessoas por meio de maior contato com a vida cotidiana de cada uma, para que elas pudessem se conhecer mais e, a partir disso, poder entender as atitudes, os motivos e as próprias escolhas que cada um tem. Então, obviamente que o relacionamento interpessoal, ele pode gerar ações positivas e negativas. Nós vemos aqui no slide 4 que existem forças que impulsionam o relacionamento interpessoal e forças que restringem. Essas forças, elas vão impulsionar um sistema contínuo de relacionamento baseado em 4 prismas, em 4 áreas. Existe a empatia, que é a sensibilidade social, que é você colocar-se no lugar do outro. O seu próprio repertório de condutas, ou seja, a forma pela qual você vai se comportar diante de determinadas situações, e cada pessoa tem o seu repertório de condutas. A flexibilidade de comportamento, ou seja, o quanto você é adaptado, o quanto você se adapta às situações, e as próprias relações interpessoais entre si. Então, nós podemos dizer que num ambiente em que há empatia, motivação, iniciativa, competência e apoio, há um relacionamento interpessoal positivo, que vai trazer bons resultados. Ao passo que, num ambiente em que existe vaidade, apatia, dependência, excesso de timidez e manipulação, nós vamos encontrar um relacionamento interpessoal com problemas, com deficiência, que não vai trazer resultados. Obviamente que não existem apenas setores e áreas que têm apenas aquelas forças que impulsionam e as forças que restringem. A convivência dos grupos vai encontrar elementos de todas essas áreas, de todas essas características. Nos grupos há momentos de empatia, mas também há momentos de vaidade. Há momentos de motivação e momentos de manipulação. O que se deve fazer é ter um olhar muito atento sobre o grupo, de modo a tentar construir, como gestor, como líder, um ambiente saudável dentro desta relação que está sendo exposta aqui e desses elementos que são expostos aqui. Nesse sentido, trabalhar para que as equipes possam aumentar sua flexibilidade no comportamento, a partir do momento em que você estabelece possibilidades das pessoas terem empatia uma com as outras. Ou ainda, ampliar seu repertório de condutas, colocando elas em situações que possam trazer novos pontos de vista sobre as coisas, é algo que vai trazer resultados e vai poder criar um ambiente de relacionamento entre as pessoas mais intenso, mais favorável. É interessante e salutar falar que existe não apenas o relacionamento interpessoal, mas existe o próprio relacionamento da pessoa consigo mesmo. Então, algumas das dicas para o relacionamento interpessoal que são apresentadas aqui no nossa tela 5, serve também para que a pessoa possa se conhecer mais, melhorando o seu próprio relacionamento consigo mesmo. Obviamente que aí é fruto de autoconhecimento, de às vezes trabalho terápico, mas que faz com que a pessoa possa se conhecer melhor. Pessoas que se conhecem mais tendem a ter melhores relacionamentos interpessoais. Pois bem, quais são as principais dicas para um bom relacionamento interpessoal? Nós temos aqui algumas dessas ideias. Antes de tudo, o relacionamento não se faz apenas com a comunicação, com a fala. Ele se faz, antes de tudo, com a capacidade de ouvir. E aí é interessante que você demonstre que você se importa quando estiver em uma conversa. E não apenas fazer cara de paisagem para o diálogo e aquela comunicação que é ali colocada numa conversa entre amigos. Então, demonstre interesse e tente, efetivamente, não interromper a pessoa quando ela está falando, mas propiciar a ela a percepção de que ela está sendo
ouvida, sabe? Isso satisfaz a pessoa dentro da sua necessidade de comunicar o seu fato, mas principalmente faz com que você gere um incremento dentro da sua própria empatia em relação à outra pessoa. Outra dica é clarear dúvidas, ou seja, sempre que você pensa, será que foi isso que ela disse mesmo? E às vezes na comunicação escrita não fica muito claro essas questões. Então é necessário clarear dúvidas que você tenha nas atitudes e nas ações que uma pessoa tem, nas comunicações que uma pessoa tem em relação a você. Seja aberto às oposições. Nesse sentido, é interessante procurar ampliar sua visão quando alguém não concorda com você. Ou seja, a pessoa tem um posicionamento muito contrário à sua fala, abra os seus ouvidos e sua mente no sentido de tentar entender o porquê ela não concorda e não simplesmente gerar uma discussão a respeito disso. Às vezes, alguns conflitos podem ser evitados justamente porque não vale a pena a discussão. É um papo estéril que não vai levar a nada. E aí você não precisa mostrar seu ponto de vista para todo mundo a todo momento. Às vezes, não adianta ficar trabalhando feito a gota, ficar batendo em pedra até que ela fure. Às vezes é necessário mudar o curso, mudar o caminho, em vez de ficar se preocupando em alterar e modificar o pensamento do outro. É interessante também observar o comportamento não verbal. As pessoas se expressam por meio de sinais corporais e ali você consegue saber se de fato você está gerando empatia ou não em relação à sua conversa. Não esquecer também de reconhecer e valorizar o outro. Nesse ponto, é interessante deixar claro o quanto você acha o trabalho do colega importante e relevante. Reconhecimento é sempre bom e todo mundo gosta, não? Aqui existe uma característica que é comum para melhoramento do relacionamento interpessoal entre quase todos os autores que trabalham com esse tópico, essa temática, que é dar e receber feedback. Nesse sentido, você tem que estar aberto e saber como e quando dar feedback, que momento, em que hora e de que maneira, e principalmente ouvi-los também, né? E principalmente quando vem uma crítica negativa, alguma coisa que possa, de fato, trazer aí uma visão contrária ao seu desempenho ou quando você não mandou efetivamente muito bem. E aí é interessante também como dica para melhorar o relacionamento interpessoal, estimular o outro a uma conduta assertiva. Isso significa trabalhar no sentido de ser exemplo para os outros e reforçar os bons hábitos dos outros. Se você verificou que alguma pessoa mandou muito bem, executou muito bem o trabalho, por que não elogiá-la, por que não trazer a ela um reconhecimento a respeito do seu trabalho? Resumindo, então, nós podemos ver aqui no slide 6 quais seriam esse conjunto de ideias, aqui com uma outra fonte, a anterior foi a Ágora, que trouxe essas dicas do relacionamento interpessoal. Aqui nós temos as dicas e as orientações de bom sucesso. E nesse sentido é interessante ver como ele faz com que aquelas dicas sejam entendidas como etapas. Antes de tudo é necessário uma capacidade de ouvir, clarear dúvidas, checar oposições, ter uma atenção ao comportamento não verbal, desenvolver a autoestima, ou seja, você precisa saber e reconhecer suas próprias conquistas, valores e trabalhos, reconhecer e valorizar o outro, dar e receber feedback, estímulo ao outro a ter uma conduta assertiva. Verifiquem que as duas opiniões são muito bem casadas, muito bem relacionadas entre si, porque efetivamente esse é um compêndio de dicas padronizadas, digamos assim, para se ter um bom relacionamento interpessoal. Obviamente que falar isso é muito fácil, você dizer que para fazer isso é muito fácil, mas isso não implica efetivamente que executar e realizar isso seja fácil. Nós temos aqui dois eixos centrais dentro dessa figura que são condições essenciais para que se desenvolva o relacionamento interpessoal e com isso uma boa convivência em grupo. Antes de tudo é necessário ouvir, é necessário ter uma capacidade de não ser protagonista a todo momento. Às vezes, ser protagonista
é estar quieto no lugar onde todos falam. Às vezes, ter a melhor comunicação é estar quieto no lugar onde todos gritam. Então, é interessante ter essa capacidade de ouvir como um eixo inicial e essencial para o desenvolvimento das relações interpessoais. E o quinto item, que está ali num eixo Y, digamos assim, dentro dessa figura que nós colocamos, é desenvolver a autoestima. Ou seja, a pessoa precisa reconhecer seus próprios méritos, seus próprios sucessos, sem necessariamente isso ser exagerado, porque o exagero da autoestima leva a muitos problemas de relacionamento entre as pessoas. Agora, ser feito da medida certa vai trazer segurança à pessoa para que ela possa entender que um feedback, quando é dado, não é uma crítica a ela, é apenas uma opinião a respeito dela. É interessante também que a autoestima faz com que a pessoa possa perceber e analisar e checar as diversas oposições que existem, sem se colocar numa posição de vitimista ou ainda de querer convencer efetivamente os outros de suas ideias, de seus propósitos. Então nós verificamos que essas duas tratam e trazem um elemento central dentro dessa discussão, dentro desses elementos e dentro das etapas de desenvolvimento das relações interpessoais. Podemos continuar verificando as competências interpessoais, trazendo aqui um cotejamento, uma comparação a respeito dessas competências aplicadas à própria pessoa, que dizem respeito, então, às competências necessárias para que a pessoa possa ter um bom desempenho em grupo do ponto de vista intrapessoal, e aquelas aplicadas na relação com os outros, na convivência com os outros, que dizem respeito às competências interpessoais. São competências aplicadas à própria pessoa. A autoconsciência, e aqui implica em ter objetividade. E por que isso é necessário? Para tomar consciência dos sentimentos, é preciso estar distante deles e se desapegar. Se a pessoa for tomada pela emoção, não há como estar consciente dela. E a autoaceitação, ou seja, compaixão, significa aceitar as emoções sem reprimir nem censurar elas. Após a aceitação, deve-se analisar criticamente a origem cognitiva e a possibilidade de responder de maneira consciente em relação às críticas, opiniões e posições. Temos ainda dentro das competências aplicadas à própria pessoa, e aqui passamos ao slide 8, a autorregulação, que é a motivação. E nesse sentido, significa manter-se consciente diante da pressão dos instintos. Regulando seus instintos, pode controlar a energia emocional e direcionada. É necessário realizar também a autoanálise. E nessa etapa, a pessoa deve usar a razão, aquela capacidade racional de pensar sobre si mesmo, para indagar sobre as fontes da emoção e sua validez. E por último, como competência intrapessoal, nós temos a expressão. E aqui é interessante e necessário verificar a integridade e a efetividade. Nesse sentido, Kaufman, que é o autor responsável por fazer esse compilado de informações a respeito das competências da própria pessoa, nos traz elementos sobre a necessidade de canalizar as experiências, os pensamentos e as emoções para as ações, nas quais se incluem as conversações efetivas e íntegras. Trouxemos então aqui nesses slides 7 e 8 toda uma relação acerca das competências aplicadas à própria pessoa. Temos que lembrar também, como a gente já falou anteriormente, que existem aquelas competências interpessoais, do relacionamento interpessoais, e elas perpassam, de acordo com aquele decálogo, ou melhor, aquelas 8 etapas já expostas por Bom Sucesso e por Ágora, em implicações como ter influência, e aqui trabalhar na contenção, no sentido de ajudar os outros a saber o momento certo de você usar
a sua fala, o seu discurso e suas ações em relação ao grupo, ter racionalidade para se questionar, saber ouvir, e temos mais elementos também, como a empatia e a compaixão. Esse conjunto de elementos, então, são suficientes, são muito bons para trazer aspectos relevantes a um bom ouvinte, a um bom parceiro, a uma boa pessoa que sabe cultivar momentos extremamente bons com os outros. Isso, por meio de suas atitudes, torna-se exemplo para os demais. E aí, um clima favorável dentro de um grupo pode ser criado. Se você tem uma pessoa que chega para trabalhar dentro de um grupo e, por exemplo, sempre tem uma atitude negativista, sempre traz uma posição contrária, sempre apresenta uma crítica e quase nunca ou nunca apresenta elementos de entendimento, empatia, compaixão e também de uma comunicação que tente aliviar o setor, é uma carga muito pesada para o grupo trabalhar. Efetivamente, a pessoa, nesse sentido, pode estar gerando aquilo que hoje é conhecido como um cancelamento. E a gente sabe que esses cancelamentos são sofridos para as pessoas, porque elas são expostas, são excluídas dos grupos, são colocadas à margem dos grupos, e dessa maneira, então, traz-se prejuízos muito grandes para que ela possa conviver e ter uma boa relação com as demais pessoas. Isso, então, é negativo, isso traz prejuízos muito fortes para as pessoas e, obviamente, para o grupo. Eu reforço sempre que a função de um líder é saber criar momentos extremamente relevantes, momentos importantes, para que as pessoas possam se relacionar de maneira boa, íntegra, adequadas dentro dos grupos. O líder, então, deve saber principalmente, e aqui é um ponto que a gente vai destacar, como criar momentos em que o grupo possa se conhecer mais e, principalmente, também como o grupo pode diminuir e eliminar aspectos que resultem numa má qualidade de trabalho, uma má convivência entre as pessoas. Nesse sentido, um dos elementos fundamentais para construir isso se dá por meio da comunicação. Vemos, então, no slide 9, elementos e autores como Albuquerque e Carvalho que ressaltam essas características a respeito da comunicação e também o relacionamento entre elas. Por exemplo, Albuquerque crê que a comunicação é uma ferramenta muito poderosa para o comando, tanto que é considerada uma das competências essenciais para o êxito profissional. Nos relacionamentos humanos tem seu valor potencializado. Vamos analisar aqui o que disse Albuquerque, fazendo uma divisão dessa fala. Primeiro, ele fala que a comunicação é uma ferramenta muito poderosa para o comando. E aqui a gente pode entender da seguinte forma: um chefe pode falar à sua equipe, a um colaborador, a seguinte frase: faça isso. E ele vai olhar e vai fazer. Ele pode chegar para essa mesma pessoa e falar: quero isso agora. Muda-se tanto a tonalidade quanto a intenção da pessoa em executar a tarefa. Se antes ela ia fazer porque era a função dela, no faça isso, no quero isso agora, vai gerar nela um sentimento de temor. Bom, e se eu não fizer isso agora, o que vai acontecer? Obviamente que ela não vai fazer porque é a tarefa dela. Ela vai fazer porque ela tem algum receio, algum medo, e o medo de quase todas as pessoas que trabalham e têm chefes é a de perder o emprego. Agora, por sua vez, se na sua comunicação ela recebe o seguinte comando: olha, fulano, nós temos a necessidade de entregar isso para o cliente hoje. Ele vai ficar muito satisfeito se a gente fizer isso dessa e dessa forma. E você sabe, clientes satisfeitos são os que trazem os resultados para a gente. Então, por favor, você poderia fazer isso? Ele gastou pelo menos 5, 6, 10 vezes mais tempo para explicar a necessidade de se fazer algo, mas ele economizou 100 ou 1000 vezes mais problemas futuros na relação com essa pessoa. Porque, obviamente,
o acúmulo de quero isso agora, ou o acúmulo de faça isso, vai gerar efetivamente um descontentamento dessa pessoa e vai chegar um momento que ela vai sopesar a seu trabalho e as condições do seu trabalho com a sua remuneração e ela vai falar, não vou fazer, eu vou embora desse lugar. Ou simplesmente vai dar as costas e não vai fazer, ou simplesmente vai demorar o triplo do tempo para fazer. Ou seja, o tempo que você gastou para explicar a necessidade da realização da tarefa triplica, quintuplica ou multiplica em inúmeras vezes o custo para a realização. Então, educação, uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, não violenta, gera menos estresse e mais engajamento das pessoas. Por isso, então, que o Albuquerque diz que a comunicação é uma ferramenta muito poderosa para o comando. E ela é considerada uma das competências essenciais para o êxito profissional. Obviamente que um chefe que é querido, que é bem visto pela sua equipe, tem a proteção da equipe para a realização das suas tarefas. E nesse sentido aqui, além da comunicação, obviamente existem vários outros elementos que configurem e compactuam para o entendimento da própria questão do relacionamento interpessoal e para o entendimento e pela relação de uma boa situação de liderança. Então, ter uma capacidade, melhor dizendo, ter uma capacidade de comunicação extremamente positiva gera efetivamente melhores resultados e gera profissionais melhores e traz à equipe um ambiente mais favorável para que as pessoas possam se relacionar entre si. Então, obviamente, que a comunicação vai ter uma potencialização extremamente grande quando nós vamos falar sobre relacionamentos entre pessoas. E é interessante aqui entender toda essa fala e essas explicações do Albuquerque com aquilo que Carvalho nos apresenta aqui no nosso slide 9. Diz Carvalho: o ser humano constrói o seu espaço de ser e deixa emergir por meio da linguagem verbal e não verbal. Depois nós vamos trazer mais elementos para explicar essa questão da comunicação não verbal. O legado de sua história e de sua verdadeira identidade. A comunicação possibilita ao homem deixar sua marca, o testemunho de sua época, sua imagem e contribuição pessoal. Muitas vezes um líder ele se torna inesquecível dentro de um grupo, não apenas pela sua comunicação, pela forma como trata os outros e se relaciona com os outros, mas também pelas medidas, atitudes e atos que não foram explícitas pela palavra, mas que foram demonstradas pelos gestos. Às vezes, fazer algum tipo de ação traz um benefício enorme. Eu posso trazer um exemplo pessoal. Uma vez eu vivenciei uma posição em que um superior hierárquico de uma determinada equipe, e era inclusive superior hierárquico a meu, tratou uma par minha com extrema deselegância. E efetivamente eu pude perceber pela comunicação não verbal desta par, que estava numa mesma posição hierárquica que eu, que o líder nosso, tanto dela quanto meu, tinha exagerado nas críticas e em muitos aspectos sendo extremamente injusto com todo o empenho que ele tinha em relação a que ela tinha tido para executar uma determinada tarefa. Efetivamente, a gente pode dizer que aquele líder não estava num bom dia, mas eu vou fazer um parênteses e ser um pouco mais ácido, que na verdade aquele líder nunca esteve num bom dia. Trata-se do famoso jabuti. O jabuti está em cima de uma árvore. A primeira pergunta que você faz é: como que o jabuti subiu aí? Então, aquele líder era um jabuti. De alguma maneira, alguém colocou ele naquela posição hierárquica, dentro da metáfora aqui, árvore organizacional, e você ficava olhando. Como que ele está lá? Por que ele se mantém lá? Por que ele ainda não caiu? Então, esses são os jabutis que existem dentro das corporações, das organizações, e cada organização tem seu jabuti, não? Pois bem, o seu jabuti, então, estava extremamente nervoso. O que eu fiz?
porque eu entendi que aquelas críticas estavam extremamente exageradas. Eu saí para almoçar, voltei um pouco antes e coloquei um chocolate pequeno, desses comprado aí, e muito simples, e aí escrevi apenas um bilhetinho para a pessoa, sem deixar meu nome, sem fazer nada. Escrevi lá, tudo passa, você é melhor do que isso. Obviamente que minha crítica foi extremamente dura, mas efetivamente ela não teria que saber como e quem tinha feito aquilo. Eu apenas percebi que era necessário dar um up, melhorar a essa pessoa, e eu não queria gerar créditos para mim nessa situação. Mas eu pude perceber efetivamente que aquela luz, aquela chama que tinha estragado, tinha criado um ambiente horrível, fez com que crescesse de novo dela. Ela percebeu que alguém dentro da sala, que não tinha apenas nós dois e o senhor Jabuti naquele momento na sala, que a crítica tinha sido infundada, teria sido melhor. Então, se ela, a partir daquele momento, pusesse ter uma postura de timidez ou de introspecção, ou ainda de falta de acreditar em si mesmo, com um gesto extremamente simples, eu consegui reverter e ela conseguiu brilhar novamente. Fazemos aqui um corte rápido na história e você vai ver que em uma semana depois, aquele mesmo senhor Jabuti estava elogiando ela pelas entregas que ela tinha feito e reconhecendo que tinha exagerado nas críticas anteriores. Então, efetivamente, que por meio da comunicação, você pode construir até um legado, uma imagem e deixar um testemunho da sua época, tanto positivamente quanto negativamente. Depois, obviamente, soube-se que eu que tinha feito aquele pequeno ato de fazer o chocolate, e até hoje essa pessoa, depois de tantos anos passados, se refere a mim aonde ela vai como um excelente colega de trabalho e um bom líder. E obviamente que todos os outros reconhecem o senhor Jabuti com aquilo que ele é, alguém que esteve em cima da árvore sem nunca ninguém saber como que o Jabuti subiu lá. Para isso é necessário a pessoa criar uma capacidade de fazer o autodiagnóstico. E existe uma técnica apresentada pela Moscovici que se chama janela de Johari. E essa janela de Johari vai estabelecer um quadrante, 4 posições, 4 possibilidades de acordo com aquilo que a pessoa se conhece a si mesmo. E, obviamente, como eu já disse, pessoas que se conhecem mais tendem a serem melhores no relacionamento interpessoal. Então, ela vai cruzar informações sobre o quanto a pessoa se conhece e o quanto as pessoas conhecem essa pessoa, ou seja, o quanto ela conhece de si mesma e o quanto ela deixa as outras pessoas conhecerem dela, para fazer 4 quadrantes. E, obviamente, aqui não existe a pessoa que está plenamente em um quadrante só. Existem coisas que são desconhecidas dela mesma, são desconhecidas dos outros e assim por diante. Então, quando ela tem conhecimento sobre ela e também os outros conhecem ela sobre isso, nós trabalhamos dentro do eu aberto. Isso significa o quadrante 1, eu aberto. Quando eu não conheço as coisas sobre mim, mas os outros conhecem, e então isso é o quadrante 2 do eu cego. Quando eu conheço as coisas sobre mim, mas os outros não conhecem estas coisas, entra-se no quadrante 3 do eu secreto. E por fim, quando eu não conheço alguma coisa sobre mim e também os outros não conhecem, entra no quadrante 4 do eu desconhecido. Obviamente existe aqui um teste para que você possa entender e classificar-se dentro desses 4 quadrantes no que diz respeito a vários aspectos. É interessante observar então, conforme é apresentado aqui no slide 11, que por meio da janela de Johari há uma representação gráfica para a visualização da dinâmica de relações interpessoais e, consequentemente, de possibilidades de troca e de aprendizados em um determinado grupo ou organização. Então, por meio da janela de Johari, é necessário identificar, mostrar e tornar claro o quanto de você é conhecido por você mesmo e o quanto de você é conhecido pelos outros. Da mesma maneira, o quanto de você é desconhecido pelos outros
e o quanto de você é conhecido pelos outros. Então, nesse sentido, a janela de Johari traz esses 4 áreas, esses 4 elementos. Se a gente verifica, então, como diz no slide 12, na área 1, no eu aberto, vai representar o nosso comportamento manifesto, conhecido por nós e por os outros, como, por exemplo, nosso modo de ser, de falar, nossas atitudes e habilidades. Quantas vezes você não se deparou com a seguinte situação? Olha, eu me dou muito bem com aquela equipe porque todos nós nos conhecemos. Perfeito, porque ali existe uma predominância do eu aberto. As pessoas se conhecem e se permitem conhecer por meio dos outros. A área do eu aberto é maior. Agora, na área 2, do eu cego, se representa nosso conhecimento que é facilmente percebido pelos outros, mas do qual não temos consciência. Por exemplo, quando reagimos sobre um estado de tensão ou quando apresentamos reações agressivas em relação a pessoas que discordam dos nossos pontos de vista. Sabe, a impossibilidade, a dificuldade de ter autocrítica surge a partir daqui. Então, um exemplo do eu cego é uma pessoa que, por exemplo, faz, sem saber, críticas muito grandes em relação aos outros. Ou ainda, uma pessoa que não percebe que está tendo discursos de exclusão, ou discursos racistas, ou ainda discursos contra minorias. Porque isso, dentro de sua cultura familiar e dos seus grupos de convivência, infelizmente, são algo comum. Agora, quando ela entra dentro de um outro grupo e tenta repetir aquele discurso, isso vira dissonante e, obviamente, que não deveria ser feito, mas, infelizmente, isso existe. Então, ela tem aqui algo que é desconhecido para ela, que é perceber o quanto ela tem dentro da sua linguagem, dentro da sua comunicação, aspectos que acabam por reduzir a dignidade dos outros. Isso é algo não conhecido por ela, mas todo o grupo reconhece e percebe aquilo como inadequado. Então, ela, numa atitude dessa, está dentro de uma área de influência, numa área de atuação do eu cego. Passamos, então, para o eu secreto. E, nesse sentido, abrange coisas que conhecemos sobre nós, mas que escondemos dos outros, variando desde aspectos insignificantes até os mais importantes. Nesta área e na área 2, que já abordamos antes, podemos obter mudanças significativas quando indivíduos trabalham junto com cooperação e compreensão. Obviamente que existem coisas secretas que ela não quer expor para os outros, mas às vezes, por causa da timidez, se impossibilita a possibilidade da pessoa conhecer e fazer-se conhecer pelos demais. Então, entra no eu secreto aquilo que eu sei, mas as demais pessoas não sabem. Aí a gente pode trazer como exemplo uma questão da liderança. Uma determinada pessoa que é tímida num grupo, mas, por exemplo, num grupo de dança que ela possa participar, ela tem uma capacidade de condução da equipe, de treinamento de coreografias, de liderança, aconselhamento, direcionamento, ou seja, ela tem uma capacidade de gerar o aprendizado dos demais que no seu trabalho, na sua função ela não executa, mas naquilo que é a expertise dela, que é a dança, ela coloca muito em prática e com extremamente êxito. Obviamente que isso ocorre por quê? Porque naquela questão do trabalho ela não encontra o momento, a situação e principalmente o tema que faça com que ela tenha domínio e segurança para capacitar os demais. Na dança, que é a expertise dela, ela faz aquilo de braçada, faz aquilo muito bem. Então, é necessário aqui entender isso, que é necessário e é possível obter mudanças significativas, trazendo para as pessoas um menor encobrimento deste eu secreto, obviamente, se for algo que ela queira tornar público e ela possa tornar público a respeito de si mesmo. E, por fim, no eu desconhecido, existem aquelas coisas que desconhecemos sobre nós mesmos e também aos quais os outros não têm acesso, como, por exemplo, memórias da infância, potencialidades escondidas e traços de personalidade ainda inconscientes. Então, nesse sentido, é muito difícil desenvolver isso porque a própria pessoa ainda não teve contato
algumas situações de infância, traumáticas ou não, podem ser esquecidas em relação ao tempo. Muitas vezes você não se surpreende quando encontra um colega de trabalho antigo ou um amigo antigo que te fala: lembra que quando você fez tal coisa? O quê? Lembra aquele dia que você colocou um jabuti em cima de uma árvore? Eu fiz isso? Sim, você fez, foi muito divertido. Mas obviamente que a gente tirou o jabuti lá para ele não se machucar. Tá, eu não lembro que fiz isso. Ou seja, são aspectos muito... Aqui é só um exemplo para ligar ao que a gente falou anterior sobre a história do jabuti, não? Pois bem, aqui a gente está trazendo um elemento de como coisas que a gente fez no passado ficam desconhecidas de nós mesmos. Esses dias até eu fui surpreendido por ter criado uma ideia que um amigo meu apresentou: olha, estão fazendo aquilo que você fez. Eu falei: eu nunca tive essa ideia. Teve sim, está aqui o PowerPoint que você me mandou. Eu falei: nossa, eu tive essa ideia. Pois é, nesse sentido então, há coisas que ficam escondidas de nós mesmos e obviamente se é escondido de nós mesmos, vai ser escondido também dos demais. Boa parte das coisas são assim. Então, a gente pode entender aqui que existe uma escala, uma rede e uma possibilidade de entender como se dá o desenvolvimento da maturidade relacional. E esse desenvolvimento da maturidade relacional passa a partir de uma relação que existe entre você, eu e nós. Ou seja, a pessoa vai construir relações de dependência, interdependência, contradependência e independência de acordo com o conhecimento entre esses vários conjuntos que fazem parte desta roda da maturidade relacional. E aqui você tem que perceber quais são os aspectos que relacionam, interagem e têm relação entre o interlocutor, ou seja, aquele que acaba recebendo a informação, e do líder. Então, é necessário a cada momento saber se posicionar de acordo com essa ideia, esse pensamento que é colocado aqui pelo Testa, Lafange e Thierry Coartet, certo? E aqui é necessário identificar cada momento em como essas situações entre dependência, interdependência, contradependência e independência podem surgir a partir dessa relação, desse relacionamento entre o líder e aquela pessoa que recebe a influência, recebe a comunicação, recebe a orientação. De fato, nós podemos resumir todo esse conjunto de questões sobre o relacionamento interpessoal da seguinte maneira, da seguinte forma como é apresentado por Carvalho. O relacionamento interpessoal entre o líder e os membros da equipe é um dos fatores mais relevantes na facilitação ou bloqueio do clima de confiança, respeito e afeto, que possibilite relações de harmonia e cooperação. Espero que nesta aula você possa ter tido um excelente aprendizado a respeito das características, dicas e principalmente entender-se mais a partir da janela de Johari como situar-se em determinados grupos e analisar pessoas dos grupos, analisar comportamento de grupos a partir disto que abordamos, desses conteúdos que abordamos sobre relacionamento interpessoal. Para saber mais sobre esses assuntos, indicamos a leitura do Bassalo, Robbins, Jude e Souza, que vão trazer elementos muito importantes para que você possa aprofundar seu entendimento não só sobre esse tema, mas sobre vários outros sobre cultura e comportamento organizacional. Desejo a você uma boa continuidade nos seus estudos. Nesse tópico da disciplina de cultura e comportamento organizacional, podemos aprender sobre o relacionamento interpessoal entre pessoas. Entendemos que as relações interpessoais se desenvolvem em decorrência do processo de interação, de convivência, de coabitação de pessoas dentro de um determinado espaço e dentro de um determinado tempo. No ambiente profissional, por exemplo, as experiências entre duas ou mais pessoas ocorrem por meio de algumas atividades pré-determinadas a serem executadas, que resultam em interações e em sentimentos tais como comunicação, cooperação, respeito e amizade. À medida que essas atividades e interações prosseguem,
os sentimentos despertados podem ser diferentes daqueles inicialmente percebidos. E então, outros aspectos vão aflorar, outras atividades vão aflorar, fazendo com que a interação e a convivência seja mais longeva, seja mais duradoura. Aprendizados como esses são relevantes para que um gestor possa aperfeiçoar a gestão das pessoas dentro de sua equipe. E espero que você, neste tópico, tenha tido uma boa experiência de aprendizado. Agradeço sua companhia. Bons estudos!